Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu quero conversar sobre 2 livros que eu li para o projeto novo deste canal, que começou agora em dezembro, que é Lendo o Japão. Então os 2 livros são O Museu do Silêncio e essa graphic novel Ayako. Bem-vindos! Eu quero conversar com vocês então sobre esses 2 livros. A gente tinha se proposto, eu e a Leila, porque o projeto é em conjunto, né, comigo e com a Leila. Eu vou deixar até passando para vocês aqui, tanto nos cards quanto na descrição do vídeo, o primeiro vídeo que nós fizemos para esse projeto. E ali a gente explica tudo, né, eu e ela. Então a gente resolveu ler O Museu do Silêncio, agora em fevereiro. E depois a Leila falou, vamos ler também uma graphic novel. E aí a gente leu Ayako, tá? Bom, eu vou começar falando do Museu do Silêncio, escrito pela Yoko Ogawa. Esse livro eu li em português, eu trouxe do Brasil. Aliás, a Liberdade, né, que é a editora que lança esses livros japoneses, a maioria dos autores japoneses no Brasil está de parabéns. É uma edição lindíssima, com uma folha muito bonita, que não é branca, uma diagramação excelente, né, uma capa com uma textura muito boa. A Yoko Ogawa é uma escritora japonesa, ela nasceu em Okayama, no Japão, em 1962, ela tem a minha idade. Ela vive no Japão, me parece aqui, né, pela sinopse dela, né, que ela é uma autora bastante premiada no meio literário japonês por outras obras, não essa daqui. Então eu fui com muita sede ao pote, pelo que está escrito aqui, né, pelos prêmios que ela ganhou e pela indicação que eu peguei. Eu peguei uma indicação de uma pessoa que leu e falou que o livro era excelente, que eu ia adorar. Mas, como invariavelmente acontece, quando você vai com muita sede ao pote, você acaba se decepcionando, porque você está esperando muito. E foi exatamente o que aconteceu. Eu estava esperando muito do livro. E o livro é mais para menos do que para mais, né? Então, como que é a história? A história é muito interessante, o plot é muito interessante, porque é um museólogo que não mora naquela cidade, ele veio de uma cidade grande, e ele é contratado por uma senhora bastante velha, que mora numa casa muito velha, mas muito rica, e ele é contratado, então, para montar um museu para ela. Essa senhora vive sozinha na casa com a filha, que é muito jovem, o jardineiro e a esposa dele, que faz o serviço da casa ali. Esses são os 5 personagens, ainda vai aparecer um outro rapaz, uma espécie de monge, vai aparecer também no romance, então esses são os personagens. E eu não estou falando nome nenhum, justamente porque ela não dá nome aos personagens. Eles ficam assim nessa coisa genérica, né? E eu fico achando sempre, quando eu leio alguma coisa genérica assim, que ao não nomear os personagens, né, ao não nomear a cidade, e nem o país, nem o estado, nem o lugar, né, aonde o romance se passa, a intenção do autor é exatamente essa coisa de generalidade. Quer dizer, essa história serviria para várias outras situações, né, várias outras pessoas, em vários outros lugares do mundo. No entanto, isso aqui, quando você começa a ler, você vê o quanto isso aqui é cultural, o quanto esse romance mostra a cultura japonesa. Então, na própria escrita, por exemplo, né, em que a garota, que é muito jovem, vai ajudando o museólogo a catalogar os objetos, e ela faz isso à mão, né? E esse romance é contemporâneo, tá? Mas ela faz isso à mão, com uma caneta tinteiro. Então, isso é uma coisa muito cultural. Por quê? Porque a caligrafia no Japão é uma coisa muito importante, né? O tipo de caligrafia que você utiliza para suas anotações fala da sua cultura, do seu grau cultural, né? Do quanto você é escolarizado, do conhecimento que você tem. Então, isso é uma das coisas
muito interessantes aqui. Então você começa a ver que são coisas muito japonesas, ainda que ela tenha tentado fazer essa generalidade. Então eu não sei muito bem onde as duas coisas se ligam, né? Mas também se eu sei eu não vou falar, né? Vocês é que vão descobrir aqui. Assim como eu não vou falar do que é um museu. Talvez até tenha na sinopse, mas eu não vou falar não, porque eu acho que vocês têm que descobrir, porque faz parte da leitura. Eu não leria sinopse se fosse vocês na hora de ler esse livro, porque fica muito interessante descobrindo ao longo sobre o que se trata esse museu ao longo do livro, né? Então, olha, eu achei super interessante aprender como é que se monta o museu, como é que se cataloga as peças, como é que se monta a área, né, o local onde vai ser montado o museu, as vitrines, qual o critério. Então eu gostei bastante, achei que isso foi muito interessante. Acontecem umas coisas aqui, né, na história, que foram começando a me aborrecer, porque eu não gosto de coisas deixadas no ar. Não é que eu não gosto de coisas que não ficam resolvidas, que você, leitor, tem que resolver. Isso eu acho interessante, né? Faz parte da leitura, né? Eu não gosto de coisas que ficam no ar sem explicação e acontecem do nada, né? Sem motivação. Então, eu acho que foi isso que me aborreceu. Eu fiquei decepcionada. Eu acho que essa é a palavra mesmo. Tá? Eu esperava muito dessa história, muito desse livro. Ela escreve muito gostoso, é gostoso de ler. Como diz a amiga Leila, né? É fluida a leitura. Mas fica assim, né? Não me acrescentou nada. É um livro que se eu não tivesse lido, não teria feito muita falta. Mas, vou repetir, vocês têm que ler e vocês têm que tirar as próprias conclusões. De repente vocês vão gostar, né? Mas não é o tipo de livro que me deixa empolgada. E aí, depois de ler o Museu do Silêncio, nós lemos Ayako, que é um mangá de 700 páginas. E bastante interessante porque a edição em português, que a Leila me mostrou, está editada, na verdade, como um mangá mesmo, né? Da direita para a esquerda. Essa minha edição, não. Ela está como uma graphic novel já ocidentalizada, tá? Então, é um livro como outro qualquer. Mas a minha também tem outra diferença em relação ao Brasil, que no Brasil tem 2 finais, né? O que se chama de final em aberto. O meu não, o meu tem um único final. Bom, fora isso, esse é outro caso igual ao Museu do Silêncio. Eu fui com muita sede ao pote. Eu tinha certeza que eu ia gostar dessa graphic novel, desse mangá. Tinha certeza, porque também, inclusive a Tati Feltrin falou muito bem da Ayako. E o Tezuka escreveu o Astro Boy, que deu origem, né, que inspirou o Akira, que foi um mangá que não foi escrito pelo Tezuka, eu não lembro o nome do autor, mas que foi um mangá que eu amei, a recomendo para todo mundo, é uma distopia excelente, tá? Então eu fui com muita sede ao pote de novo e quebrei a cara de novo, porque gente, não gostei. Eu não gostei de Ayako. Eu achei tão fraquinho, tão cheio de clichês. Tem uma hora aqui que dá a impressão que o autor se perde, sabe? Assim, ele começa a misturar a história da família da Ayako, a história da Ayako com a máfia japonesa. Acontecem umas coisas assim... sabe quando você faz um filme e o corte do filme é muito brusco? Né? Então você assiste aqueles filmes que você fala, nossa, como é que eles saíram dessa cena e foram para essa cena? O que aconteceu? Né? Então a mesma coisa, eu acho que esse mangá tem cortes muito bruscos e que ficam sem explicação. Né? Eu achei a história da Ayako enrolada, inverossímil, né? Eu não gostei quando ele coloca a máfia japonesa, porque ele não explica absolutamente nada, como é que se chegou lá, como é que se sai dali, como é que aquilo se desenrola. Então, se você não conhece a máfia japonesa como eu não conheço, você vai ficar boiando, né?
E, olha, ainda bem que isso aqui não é um final aberto, que eu só li um final. Porque quando a Leila me falou do outro, eu falei, nossa, que porcaria, o outro é muito pior. Né? Esse final aqui ainda não tinha alguma lógica. O outro não, o outro é papai e mamãe. Então, assim, não... É chato, gente, eu vou ficar falando pra vocês que o negócio é ruim. Mas, olha, é muito pessoal isso, né? Então, veja, muita gente gostou, né? E muita gente elogiou e leu e recomendou. E eu continuo recomendando para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. E aí, claro, vocês vão tirar suas próprias conclusões. E eu gostaria que vocês voltassem aqui e dissessem o porquê que vocês gostaram ou não, né? Quem sabe eu deixei passar alguma coisa, eu não entendi. Não sei. É que eu acho que eu li mangás muito bons no ano passado. Como eu falei, eu li o Akira, eu li 3 volumes do Vagabond. Aliás, eu parei porque eu queria ler o Musashi, que deu origem para o Vagabond, mas acho que eu vou continuar porque é muito bom. Eu li Pluto, né? Então, todos esses têm vídeo aqui, tá, gente? Então eu li coisas muito boas, que são séries, né? Esse aqui, então, ficou a desejar. Antes de ir embora, eu queria deixar 2 recados aqui. Primeiro, que terminando este vídeo, vocês têm que ir lá no canal da Leila, tem link aqui na descrição do vídeo, e conferir o vídeo que ela fez para esses 2 livros. Vocês vão ver que nós temos opiniões diferentes, que nós fazemos apreciações diferentes da mesma leitura, e isso é muito interessante, tá? De vocês conferirem. E o segundo recado é da próxima leitura, que vai ser feita em abril. Março nós não vamos ler nenhum autor para esse projeto, só em abril. E muito provavelmente vai ser Vento Leste, do Otohiro Kaga. Esse também trouxe do Brasil. Mas como é um livro um pouquinho maior, ele tem 500 páginas, nós vamos começar em abril, mas não necessariamente vamos terminar em abril, tá bom? Então, fiquem de olho aí. Deem as suas sugestões, como eu falei, façam seus comentários, críticas, né? O que vocês acham desses livros, se vocês leram, se querem ler. E muito boa semana para vocês.